Olá, alunos! Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e nós estaremos juntos nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula de hoje? Vamos lá? Na aula de número 6, nós vamos falar aí sobre os primeiros socorros. Por detalhamento, temos aí contusões, entorses, distensões, luxações, fraturas, lesões na cabeça, convulsões, câimbras, sangramento nasal, epilepsia, traumatismo na boca e dentes, desmaios e corte na pele. Embora esse detalhamento seja muito grande, vocês talvez já tenham visto em algum lugar algumas dessas situações. Nós vamos separar ali algumas para a gente discutir de modo mais específico, e as outras eu acredito que em outro momento, em outro conteúdo, a gente vai discutir, tem a oportunidade de ver. Porém, vamos entender como devemos agir frente a algumas situações e compreender alguns conceitos importantes relacionados aos primeiros socorros. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! E eu inicio a nossa aula já com uma indagação, uma dúvida, né? Um questionamento aí para a gente refletir, colocar aí a cabeça para raciocinar, né? Em situações de emergência ou de urgência que podem variar ali daqueles simples acidentes domésticos, né? Aqueles acidentes, situações que podem acontecer em casa, e alguns são casos mais graves. Eu pergunto, você saberia o que fazer? Você saberia como agir, como proceder frente a essas situações? Bom, a gente vai conhecer algumas delas. Vamos lá? Nós vamos discutir, vamos conhecer, vamos aprender nesta aula sobre essas situações que estão aqui já passando para a gente, né? As lesões na cabeça, as convulsões, as câimbras. Vamos ver mais alguma? Olha só. O sangramento nasal, os traumatismos ali da boca e dentes, tá bom? Situações que todos nós estamos suscetíveis para essas situações que elas surgem sem avisar. A gente... ninguém avisa assim, hoje meu nariz vai sangrar, hoje eu vou ter câimbras, ou quem sabe vou sofrer de uma lesão na cabeça, vou sair de casa preparado. Não, elas acontecem sem avisar, nos pegam desprevenidos, e é fundamental nós termos o conhecimento mínimo dos primeiros socorros a serem utilizados em cada situação. Embora sejam aí de surpresa, mas quando se tem a mínima noção do que fazer, como proceder, como agir, a gente já tem aquele preparo, a gente já fica mais tranquilo sobre o que fazer e sobre aplicar algumas medidas que nós vamos aprender ao longo desta aula. Vamos lá? Bom, as medidas que falei são essas que aparecem aqui para nós, olha só. Vamos ver aqui o que eu preciso fazer, são os nossos primeiros socorros. Como o próprio nome diz, são os primeiros socorros, as primeiras medidas a serem aplicadas. E aí eu chamo um ponto de atenção do porquê que isso aqui é muito importante frente a essas situações. Olha só o que a cartela diz para a gente. Atenção, a sua atitude imediata sobre o acidente ocorrido pode ser um diferencial entre salvar uma vida ou perdê-la. Mas, professor, como assim? Como a minha atitude pode ser esse diferencial? Você tem duas ações possíveis. Você pode aplicar ali os primeiros socorros e pode também, se porventura eu não sei o que fazer, olha só esse ponto de atenção, essa saída que eu dou a você. Olha, se caso você não souber o que fazer, você deve chamar ajuda. Isso também sinaliza socorro. E aí eu trouxe dois telefones úteis para a gente, né? O 192, que é do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, e o 193, que é o telefone dos bombeiros. E aí você pode estar se perguntando... eu trouxe aqui um outro questionamento, né? Eu trouxe os dois números de contato, mas eu trouxe também outro questionamento para a gente, de repente, se fazer, que é esse que aparece na cartela agora, olha só. Para quem ligar primeiro? Eu tenho ali o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, e eu tenho os bombeiros. Turmas,
dependendo da complexidade do acidente, do evento que aconteceu, eu preciso observar os fatos e aí isso vai me direcionar para quem eu vou ligar primeiro. Imaginem que nós temos uma situação em que o indivíduo simplesmente caiu de uma árvore, por exemplo. Caiu da árvore e está ali estirado no chão. Eu observo o ambiente, eu percebo que eu não vou precisar das ações dos bombeiros. O SAMU já consegue resolver aquele problema, então eu vou chamar somente o SAMU. Mas vamos hipotetizar que aconteceu um acidente de carro e as ferragens ali do veículo ficaram bem amassadas e a vítima está presa dentro do veículo. Quem eu vou chamar primeiro nessa situação? Os bombeiros. Uma vez que os bombeiros vão chegar ali com as ferramentas, as serras, com os cuidados imediatos para primeiro retirar a vítima daquele local, e aí depois a unidade de atendimento dos bombeiros pode já agir, ou então o SAMU também vai estar no lugar para prestar ali os primeiros socorros e encaminhar a vítima para o hospital, para onde ele vai receber o atendimento mais especializado. Então, eu preciso observar o ambiente e, dependendo da complexidade, é quem eu vou acionar primeiro para prestar esses primeiros socorros. E aí eu quero convidar vocês para a gente observar um pouco mais desse conceito, né? O que significam os primeiros socorros. Olha, os primeiros socorros são um conjunto de procedimentos aplicados em situações de emergência, para manter a vida da vítima e evitar um agravamento do quadro até a chegada da ajuda médica especializada. Perdão. Esses cuidados eles podem ser determinantes para a recuperação da pessoa envolvida. Dito isso, é muito importante, se porventura eu não sei o que fazer, eu aciono o socorro. Se eu sei como proceder, eu preciso proceder com a máxima cautela para cumprir aquilo que eu estou me propondo, que é de ajudar. Imagina uma vítima que sofreu um acidente, está ali estirada numa via pública, na rua, né? E aí eu não sei como aconteceu aquele acidente, eu simplesmente pego aquela vítima, carrego da rua e coloco na calçada. Se tivesse um sinal sonoro aqui, eu queria aquele pé. Tá errado. Por que tá errado? Aquela vítima pode ter tido uma lesão na coluna, mas ela está imóvel, ela está estática ali no chão. Então, se eu deixar ela paradinha, esperar o socorro chegar, eles vão colocar um colar de tração cervical, que vai proteger a coluna e vai evitar outras lesões. Então, eles vão vir com um atendimento mais especializado. Tem uns princípios que a gente consegue aplicar para fazer com papelão, com roupa, fazer esse colar para proteger a coluna, mas é um pouquinho mais complicado, tópicos para, quem sabe, outras aulas ou uma especialização da gente buscar aí na rede ou um curso de primeiros socorros. Mas assim, nessa situação eu posso intervir com a intenção de ajudar, mas eu posso aumentar esse problema, uma vez que essa lesão na coluna está ali, o indivíduo está imóvel, o socorro quando chegar vai fazer o procedimento correto, mas se eu no ímpeto de ajudar, tirar essa vértebra do lugar, essa pessoa pode ficar tetraplégica. Então um problema que poderia ser resolvido de uma forma mais tranquila, digamos, vai ser aumentado, né, e ter um impacto para a vida inteira daquela vítima. Além do acidente, ela vai carregar a sequela para a vida inteira. Então é muito importante ter essa cautela. E para isso, para a gente não sair agoniado, querendo resolver o problema, outro ponto, outra dica muito importante é essa que aparece para a gente. Olha só, mantenha a calma. E aí eu trouxe aí essa imagem do rapaz, né? Tudo desmoronando ao redor, as folhas voando ali, muito problema ao redor, mas ele está calmo. E é isso que a gente precisa fazer, embora pareça muito difícil, você vai precisar ter uma disciplina mental muito grande para manter a calma frente a essas situações. Feito isso, nós vamos aprender nessa aula alguns passos fundamentais, ou ainda, posso dizer, as primeiras ações a serem aplicadas para a pessoa acidentada. E aí eu trouxe, olha só, essas primeiras ações, eu trouxe um método que a gente chama de VOS, que é a sigla para ver, ouvir e sentir. Isso porque, antes de realizar qualquer procedimento, é essencial avaliar aí a situação por meio de 3 passos fundamentais, que é o que essa sigla traz para a gente. O primeiro a gente vai ver, né? O que é isso, professor? É o que o próprio nome diz, eu vou observar o ambiente em busca dos riscos, né? De repente, num caso de choque
elétrico, eu vou procurar os fios ali que está alimentando a corrente que ocasionou aquele acidente. No trânsito, eu vou procurar isolar um pouco a área ali para que não aconteça outro acidente, né? Em caso de fogo, onde é a origem da chama, para que lado que eu posso levar, como eu posso entrar, enfim, identificar os sinais visíveis na vítima também, como danos, sangramentos ou inconsciência. Então, primeiro de tudo, eu vou ver, eu vou simplesmente observar. Claro, manter a calma e aí vou ver o ambiente para entender ali o que aconteceu. Quase como naquela brincadeira do detetive, né? Vou observar, bom, isso aqui foi um acidente, ele caiu, ele machucou, e agora? O segundo passo, eu vou ouvir. Olha só, você vai ouvir a vítima como? Pergunte a ela sobre o seu estado, né? Você vai escutar, vai ouvir a respiração, possíveis gemidos, ou falas que indiquem dor ou desconforto. Se nesse segundo passo, no ouvir, a vítima responder de forma positiva, a gente já tem um ponto maravilhoso, ela está consciente. Mesmo depois de um acidente, ela está consciente, ela está conseguindo falar onde dói, onde machucou, como foi, então é um ponto positivo. Pior seria se essa vítima estivesse inconsciente, a gente ia ter que aguçar ali a criatividade, olhar o ambiente, tentar entender o que aconteceu para tentar fazer algo, ok? Então, o segundo passo é esse ouvir. E o terceiro, nós vamos sentir, né? Ainda que essa vítima diga assim, eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Bom, nós vamos sentir a respiração, aproximando o ouvido das narinas ali, né? Para ver se essa vítima está respirando, caso ela esteja inconsciente. Nós vamos sentir a pulsação dessa vítima, além de sinais de temperatura corporal anormal ou ainda calafrios ou febre indicados ali por essa vítima. Perfeito? Então, essas são as primeiras atitudes, as primeiras ações básicas, é o método VOS. Gravem isso. Ver, sentir e ouvir. Quando vocês, porventura, presenciarem um acidente, quando acontecer alguma dessas situações próximo a vocês, vocês já sabem que o primeiro passo é manter a calma. Manteve a calma, você vai analisar o ambiente. Claro que isso é muito rápido, não pensem que vocês vão ter um checklist na mão para... Peraí, o professor Paulo falou que eu preciso manter a calma. Agora eu tenho que ver. Tá, ver, ok, aconteceu. Não dá. É tudo muito rápido, então você vai observar o ambiente, essa calma já tem que estar internalizada em você, observa o ambiente, sinta... você vai ver, você vai ouvir ali os sinais vitais, vai sentir caso esse indivíduo esteja desacordado, tá bom? E partindo disso a gente toma as ações que nós vamos aprender um pouco mais à frente. Mas o básico inicial é ver, sentir e ouvir. Outra estratégia que eu descobri quando estava montando, construindo o conteúdo para essa aula, é o ABC da vida, que aparece na cartela para a gente. O ABC da vida também é uma sigla, né, para algumas palavrinhas aí vinda da língua inglesa, né? O airway, que vem das vias aéreas, né? Então a gente vai observar as vias aéreas, eu vou já ler ali o texto embaixo. A gente vai observar a respiração, que é o breathing, ok? E por fim, a circulação, que é a circulation. Perfeito? Então o ABC se a gente fosse traduzir para o português, né, a gente ia chamar de VRC, mas aí como é no inglês, tem ali a tradução, a gente vai chamar do ABC da vida. E aí são basicamente os aspectos avaliados no VOS, mas com uma nomenclatura diferente. Quando checados nesta ordem, né, você pode assumir que a vítima não apresenta uma situação imediata de ameaças à vida, por comprometimento dos ABCs, né? A gente não tem um comprometimento das vias aéreas, esse indivíduo está respirando e a circulação dele está normal. Essas etapas garantem a segurança tanto do socorrista, que é aquele que está prestando o socorro, quanto da vítima, antes da aplicação ali dos primeiros socorros. Perfeito? Então, feito aplicado a esses dois métodos, né? Ou um ou o outro, tendo em vista que ambos têm a mesma funcionalidade, aplicados esses primeiros socorros, a gente vai ver como agir frente a algumas situações. Perfeito? Então, depois dos nossos primeiros socorros,
a gente vai ver como agir frente a situações como essa que aparece na cartela para vocês agora. A primeira que nós vamos conversar são as lesões na cabeça. Talvez vocês já tenham conversado, visto ou passado alguma situação dessa, mas as lesões na cabeça são os impactos na cabeça que podem resultar em hematomas, cortes, concussão ou traumatismo craniano grave. É um ponto que merece a nossa atenção, tendo em vista que a cabeça guarda o cérebro, né, o ponto central ali de estímulos, né, o receptor de estímulos como dor, como que vão indicar alguma coisa, né? Regulam também os sentidos, então eu preciso me preocupar com qualquer choque, qualquer impacto nessa região. Não que as outras não mereçam atenção, mas eu preciso me preocupar com essa, porque ela é quem vai regular todas as outras. E outro ponto é que os impactos na cabeça, às vezes as pessoas pensam assim, não, foi só um baque, eu estou bem. Mas a gente pode ter aí, quem sabe, uma hemorragia interna que vai demorar um pouco para ser percebida. Então, requerem atenção e requer cuidados imediatos. Mas, professor, como eu devo agir frente a uma situação desses impactos, dessas lesões na cabeça? Eis aqui os nossos primeiros socorros para essa situação. Bom, nós vamos manter a prioridade da vítima e evitar movimentos bruscos no pescoço e na cabeça. Esse é óbvio, tendo em vista que ela já bateu ali, né, a cabeça, já machucou, então eu não vou pegar, não vou tentar colocar no lugar, estalar o pescoço, não vou fazer nada disso. Mantenha essa vítima o mais confortável possível, tá bom? E espera ali o socorro chegar, não tenta colocar alguma coisa como se fosse um travesseiro, um apoio para essa cabeça, tendo em vista que você pode ocasionar aquilo que eu citei lá no começo, né? Pode deslocar uma vértebra, machucar, dependendo do que aconteceu. A gente está hipotetizando aqui, pensando 1000 situações, mas o importante é evitar esses movimentos bruscos. A gente pode aplicar algumas compressas frias para reduzir inchaço, e em casos de desmaio, exaustão excessiva ou vômito, a gente precisa chamar o socorro médico imediatamente, porque esses sinais eles podem indicar outras complicações, tá bom? Então é muito importante manter a calma, aplicar o VOS e tentar aplicar aí essas primeiras medidas e chamar o socorro. Vão encaminhar aí para fazer outros exames, fazer os eletros, os raios-x, né? Todos os exames necessários para saber a gravidade desse acidente, desse impacto aí na cabeça. Outro acidente que nós podemos presenciar, pode acontecer com alguém próximo da gente, são as convulsões. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se sabem o que é, mas as convulsões, elas são contrações musculares involuntárias que podem ocorrer devido a problemas neurológicos, ou ainda febre alta, ou crises epiléticas. E aí, para a gente falar um pouco, né, da epilepsia, é um problema, um distúrbio neurológico que geralmente causa essas convulsões. As convulsões geralmente são associadas à epilepsia, mas eu falei lá, vocês viram que outros fatores podem causar também, como a febre alta, né? O indivíduo, quando pega ali uma febre muito alta, que o corpo não consegue suportar aquela temperatura, ele tem uma crise convulsiva. E aí, para a gente entender e como eu falei lá no começo da aula, isso não avisa, ninguém vai chegar e vai dizer assim, eu vou ter uma convulsão, e vai se jogar no chão e vai se bater, ou ainda vai dizer, olha, eu vou cair só para a direita, hein? Então prepara aí. Não, são movimentos involuntários e tem umas medidas que a gente precisa ficar muito atento para não fazer, que o costume, a cultura popular diz que a gente deve puxar a língua, botar um pano na boca, essas coisas a gente precisa evitar, mas a gente vai conhecer já já, e eu vou dizer para vocês por quê. Como proceder frente a uma convulsão, frente a uma crise convulsiva? Vamos ver? Olha só. Afaste os objetos ao redor para evitar outros danos, né? O indivíduo já está ali sofrendo a crise convulsiva. Imagina que na hora da queda, na hora que ele perde ali o controle do corpo, ele ainda bate a cabeça, abre um supercílio, ou se corta, se machuca. Então, para a gente evitar, a gente afasta os objetos para evitar outros danos. Não tente conter os movimentos, nem colocar
objetos na boca da vítima, tá bom? A força da mordida, o serrilhar dos dentes, ele tem alguns joules ali de força, tá bom? E aí, se você, porventura, nesse momento em que a pessoa está tendo essa crise, está fora da consciência, você colocar o seu dedinho ali, eu vou comparar com a mordida de uma tartaruga. Só quando perder, só quando arrancar, talvez é que ele solte. E ele não vai ter consciência do que está fazendo. Algo que a gente precisa ter em mente, virar a pessoa de lado. Olha só, o texto continua lá para a gente. Virar a pessoa de lado para evitar o sufocamento. Isso porque ela pode expelir alguns fluidos, né? Saliva ou vômito mesmo, né? Então, ela pode se sufocar, se engasgar ali com esses fluidos. Então, a gente vai deixar ela se debater ali, né? Se passar ali todo o momento da crise, né? Os movimentos. Vai virar ela de lado para não se sufocar. E se a crise durar mais de 5 minutos, ou seguida por outra, né, a gente precisa chamar o socorro médico, porque algum desregulamento ali, algum desnível tá ocorrendo no corpo, tá bom? Então, para a gente resumir, afasta as coisas, deixa a pessoa se bater, tenta virar de lado, não põe nada na boca e tenta marcar aí essas crises para saber se elas vão durar mais de 5 minutos ou se elas vão acontecer de forma seguida. Perfeito? Vamos observar aqui uma outra possibilidade, essa é um pouco mais comum, são as cãibras. Quem nunca teve cãibras, né? Às vezes na hora de dormir, às vezes na prática de uma atividade, mulheres grávidas têm muita cãibra, né? São contrações musculares dolorosas causadas aí por esforço excessivo, desidratação ou falta de minerais, perfeito? E aí, eu cito nessa falta de minerais o sódio e o potássio, que são agentes fundamentais para a contração muscular, tá bom? São eles que ativam ali a contração muscular, eles que iniciam esse processo. Então, comer banana ajuda muito a não ter cãibras. E claro que o sódio, ali, o sal da comida, já presente na comida, nos alimentos, né? Não vou dizer para você pegar uma banana, cortar em rodelas e jogar sal em cima, ou cada rodelinha de banana que você vai comer, você salpica no sal e come. Não, vai aumentar a pressão, tá bom? Então, a ausência desses minerais pode ser algo que está causando aí essas cãibras. Então, o sal presente na comida, na alimentação já está ok, está bom. No máximo, uma pitadinha de sal na língua. E banana são agentes maravilhosos, além de outras bebidas que repõem ali hidroeletrólitos, né? Outras substâncias no nosso corpo. São muito boas e indicadas para evitar as cãibras. Perfeito? Como agir? O que eu devo fazer se porventura eu ou alguém próximo de mim estiver tendo uma cãibra? Vamos acompanhar? Olha só. Eu devo alongar suavemente o músculo afetado, perfeito? Massagear a área para aliviar a dor e, no caso da desidratação, né, beber água para que aconteça o efeito contrário, para que aconteça a reidratação. Tendo em vista que a desidratação pode ser um dos fatores aí que desencadeiam a cãibra. Tudo bem? E aí eu citei que as mulheres grávidas podem ter, né, a divisão ali dos nutrientes entre ela e o bebê, né? Pode ser um fator que ocasiona aí as cãibras. Então, o massagear, o esticar ali, né, tentar tocar levemente onde está doendo, são aspectos que vão ajudar a melhorar ali aquela crise, que não dura muito, mas causa um desconforto muito grande. Perfeito? Vamos para a próxima situação? Olha só, o sangramento nasal. Esse causa bastante confusão. Esse tem diversas teorias, cada um tem uma fórmula de como lidar com esse sangramento nasal. Mas, professor, o que é isso? Bom, é a ocorrência de sangramento pela mucosa nasal, podendo ser causada aí por ressecamento, alergias, traumas, ou eu cito ainda alguns desníveis de pressão arterial, tá bom? Então, a saber, nessa estrutura no nariz nós temos microvasos, alguns vasos sanguíneos muito pequenos que podem, pelo ressecamento, né, pelas alergias, pela coriza constante ou o assoar dessa coriza constante, podem ocasionar esse sangramento, né? Imagina que eu passo muito lenço ali, muito papel, e aí eu resseco, eu desgasto um pouquinho desse vaso e aí sangra.
Então, é algo que pode acontecer. O que eu devo fazer? E aí eu entro naquelas inúmeras teorias, né? Ou levantar a cabeça, ou colocar gelo, ou ir para baixo da torneira e deixar sair, ou enfiar gaze, algodão, tampão no nariz. Todo mundo tem uma fórmula, mas a gente vai desmitificar aí, todas essas fórmulas e eu vou dar aqui um padrão que funciona e é o mais indicado para tratar, para agir frente ao sangramento nasal. Vamos ver? Olha só. Primeiro de tudo, inclinar a cabeça levemente à frente. Para que isso, professor? Minha mãe sempre disse que eu tenho que botar para trás, né? A gente vai inclinar para frente justamente para evitar engolir o sangue, embora seja do seu corpo, mas ele está sendo expelido, né? E aí é bom deixar sair até que o vaso pequeno, o sangue possa coagular, né? Possa ficar mais viscoso e fechar ali aquele rompimento. A gente vai comprimir suavemente a narina por cerca de 10 minutos, ok? Feito isso, você vai aplicar gelo na região do nariz. Isso porque o gelo ele é um vasoconstritor, ele vai fazer esse vaso contrair, vai fazer ele fechar, e aí somado ao tempo de coagulação do sangue, ali, o tempo que ele vai ficar mais viscoso, mas falando num termo que a gente consiga entender, ele vai ficar coalhado, né? E aí ele vai fechar aquele furinho por onde esse sangue está vazando. Um ponto muito importante é não inclinar a cabeça para trás, pois pode causar aí um engasgo. Perfeito? Olha só o próximo tópico que eu trouxe para vocês, a epilepsia. A epilepsia é um distúrbio neurológico caracterizado aí por descargas elétricas anormais no cérebro. E ela pode levar a crises convulsivas, aquelas que eu citei lá no começo. E aí nós já vamos para as medidas que eu devo adotar ali para uma possível crise convulsiva, né? Eu preciso proteger a vítima contra quedas e impactos. Colocar ela de lado para facilitar a respiração, ficar ao lado da vítima até essa crise passar e acionar o socorro se a crise durar mais de 5 minutos. Você pode reparar que são as mesmas ações para a convulsão. Isso porque a crise convulsiva é um aspecto, é o maior indicativo ali, né? É o que acontece com mais frequência para quem tem epilepsia. Tá bom? Então, o procedimento para a crise convulsiva é esse. E buscar um médico especialista para identificar qual nível, para identificar o porquê que essas crises estão acontecendo. Perfeito? Vamos para o próximo? Traumatismo na boca e dentes. Olha só, são ferimentos nos lábios, gengivas, dente ou língua devido a quedas, impactos ou mordidas, tá bom? É algo que pode acontecer com qualquer um de nós, com as crianças brincando na escola, né? Ou quem sabe no jogo de futebol ali no campo da comunidade. Então, pode acontecer com qualquer um. Professor, o que devo fazer se acontecer comigo? Bom, turma, aplique gelo no local para reduzir o inchaço. Caso um dente esteja quebrado ou caia, olha só essa dica de ouro. Coloque-o em leite ou soro fisiológico e leve a um dentista, porque tem a possibilidade de recuperar, de colocar aquele dente, o pedaço do dente, né, de colar ali com a técnica do dentista, né? Então, coloca ou no soro ou no leite e leva lá no dentista que ele vai dar um jeito. Se houver sangramento, realiza ali uma leve compressão com gaze ou com algodão, perfeito? Em caso de desmaios, olha só, o que é um desmaio? É a perda temporária da consciência devido à queda de pressão, calor excessivo ou falta de oxigênio no cérebro. Professor, eu nunca vi alguém desmaiar, mas eu morro de medo. O que eu devo fazer? Olha só, deitar a vítima de costas, elevar as pernas, afastar as pessoas de locais abafados, né? Afrouxar as roupas apertadas, isso aí, muito cuidado para não acontecer nenhuma invasão ali da privacidade, tá bom? E assim que a pessoa recuperar a consciência, ofereça água, tá bom? Converse, pergunte se está se sentindo bem e torne ali aos poucos, ajude ela a voltar à consciência. O próximo fato que pode acontecer, né, o próximo acidente, são os cortes na pele. Bom, os cortes na pele são ferimentos causados por objetos cortantes, né? Podendo variar aí de superficiais a profundos, ok? E o que eu devo fazer com esses cortes na pele, né? Eu coloquei ali só os objetos cortantes, mas às vezes
nós nos cortamos, né, com, sei lá, um pedaço de tijolo, alguma coisa, uma escoriação que acompanha aí basicamente o mesmo cuidado, um arranhão, né, aquele mais grave, aquela queda de joelho no asfalto que quando a gente acorda está grudado no lençol. A gente precisa ter um cuidado aproximado com esse que aparece para a gente. Olha só os cuidados que aparecem para os cortes na pele. Nós precisamos lavar a ferida com água e sabão, aplicar ali um curativo estéril para evitar as infecções. Em cortes profundos ou com sangue intenso, fazer compressão no local e procurar atendimento médico, né? O importante de tudo, turma, frente a esses acontecimentos, manter a calma é o primeiro passo para ajudar. Bom, agora nós já temos noção de alguns acidentes, já sabemos o que são os primeiros socorros e que atitudes tomar frente a eles. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.